Cristina já faz tudo pronto, né? Gente, a gente quer agradecer o apoio de todos. Nós estamos aqui, iniciamos uma batalha e esperamos e temos a certeza que vamos ter êxito. Essa é uma reunião de trabalho, então nós não preparamos nada muito sério e eficaz, que é mais para colher dados dos senhores e também passar as diretrizes do que vai ser feito. Então, acho que todo mundo aqui, para aqueles que ainda não conhecem, coordenador Pomeron, Hilda, nosso presidente Orley, Massa, o Cezão é figurinha carimbada, o Edson que veio incorporar agora a chapa. Então, Edson, parabéns aí, que é mais um dos coordenadores que entraram aqui, que é mais ouvir os senhores do que falar, né? E no sábado nós vamos fazer um grande encontro, nós vamos preparar alguma coisa aqui para os senhores. Queria só de antemão, mais uma vez, agradecer muito o apoio de todos aqui, que sem vocês, logicamente, nós não iríamos conseguir chegar em nenhum lugar. Se aqui alguém tivesse com o Godecete, com Bertuzini, Vovozinho, Vovó Mafalda, que eles quiserem lá, é impossível, gente, que quem... Fredão, ô cara, e eu teria que mudar de Campinas. Eu acho que o presidente mora em frente, imagina só. O pessoal da Fúria é tudo calmo. Eu quero buscar o presidente lá. Gente, se der uma... Desculpa as mulheres, eu vou falar coisa que não der. Uma bundada dessa, a pessoa está excluída do Guarani. Pessoal, boa noite. Acho que todo mundo me conhece aqui, que eu sou figurinha carimbada. Para quem não me conhece, sou Palmeirão. Ajuda a coordenar a chapa, ajudamos a escolher o nome do Orley, Dr. Orley, indicar o nome do Dr. Orley. Paulinho disse que é uma reunião de trabalho, e realmente é, e como reunião de trabalho, nós vamos ser práticos. Na eleição passada, nós tínhamos o bem contra o mal. Graças a Deus, nessa eleição, o bem, nesses 3 anos, demonstrou que não é o bem perfeito, muito pelo contrário, ele acumulou vários rebaixamentos, ele atrasou salário, ele perdeu jogadores por falta de fundo de garantia, ele esteve ausente a grande maior parte do tempo e ele mentiu em diversas ocasiões para a comunidade bugrina. Existiram vezes em que comunicou que estaria na fazenda e nós sabemos que ele estava fazendo um tour na época da Copa do Mundo para a Europa com a esposa e o Guarani precisando de jogador, todo mundo falando que o Guarani precisaria se reforçar e o nosso presidente ausente. Então, a partir disso, todo mundo sabe o que aconteceu com o Guarani depois da Copa do Mundo. O Guarani antes da Copa do Mundo foi um, depois da Copa do Mundo foi o outro e acabou no que acabou. Temos uma pessoa que declaradamente falou que recebeu a proposta de cargo na outra gestão e que não irá votar na gente. Caímos para 147. Da chapa da situação, que se inscreveram na chapa da situação, nós temos 10 pessoas inscritas na chapa da situação, que já encaminharam e-mail para o senhor presidente e passaram cópia desse e-mail para a chapa Mudijá, declarando que, apesar de constarem na chapa da situação, eles estão conosco e vão votar na chapa Mudijá. Nós perdemos um para eles. Declaradamente eles já perderam 10 para a gente. Eu não estou feliz na situação, a situação não está boa. Minha amiga trouxe uma camisa para mim e disse assim, na camisa estava escrito, nada muda se você não mudar. Então, se a gente não mudar, o Guarani vai continuar desse jeito, eu vou morrer. Meu neto está aí se preparando para ver o Guarani, para ver o Guarani campeão, como nós vimos, né? O único campeão do interior, e nunca mais... Nem minha filha viu e nem meu neto acho que vai ver se a gente continuar nessa situação.
Então eu acho que meu pai dizia assim, quando queria alguma coisa, ou vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa. Está na hora de mudar. Meu nome é Edivaldir Massa, né? O pessoal escuta falar Massa. Bom, como a minha área é contábil, já falei, vou ratificar aqui para vocês, nós vamos ter uma administração no Guarani que nunca aconteceu. E como vocês sabem, quem de vocês é sócio que recebeu algum papel prestando conta do Guarani? Nunca. Isso é péssimo. Como é que eu vou chegar para um investidor e dizer ele, olha, eu tenho um projeto? De cara, se o cara for um empresário, ele vai dizer, me mostra o projeto, traz sua contabilidade. Então a gente não tem isso no Guarani, transparência. E a gente vai fazer transparência no Guarani. Vamos implantar a governança corporativa. O Erlei aceitou a condição de se candidatar a presidente, primeiro porque eu conheço todo mundo que está aqui. Segundo, porque todos eles se comprometeram, e isso é uma decisão unânime, assumir no Guarani, declarar o que tem, imposto de renda, registrar em cartório, tirar certidões negativas das empresas, respectivamente quem tem empresa, quem tem escritório, e pessoa física quem trabalha, no caso o Edson, engenheiro da loja, por exemplo, e mais outros membros que não estão aqui na mesa, mas acabam compondo a chapa. Então, são pessoas idôneas, que sinceramente me perdoem a colocação, mas não tem imóvel penhorado, não tem problema com de CPF duplicado, etc. Então, hoje a nossa condição é representar o Guarani em consenso. A nossa chapa, foi bem claro que ela disse aqui que ela está participando, tem 18 mulheres, é totalmente democrática. Hoje não sei dizer efetivamente, mas quantos, parece que são 10 da Renova, que veio compor, não sei a quantidade que tem da torcida Independente, da Jovem e da Guerreiros da Tribo. Todos fazem parte do conselho. Então, um conselho desse, com pessoas que são do Grêmio, que são abnegados, e cada um de um departamento, seja social, ou só que frequente o clube, ou que não frequente o clube, mas é do Grêmio, com certeza as decisões vão sair lá coerentes e com parâmetros a serem seguidos, onde o Erlei vai assinar. Então, todo mundo, aí sim, a Fúria fazendo parte, Guerreiros, a Jovem, vai estar a par do que está acontecendo dentro do clube. Então, essas decisões vão ser tomadas, inclusive, com esses pares, que vão fazer parte do conselho. Eu queria deixar claro também, que com um adendo sobre o que o Paulo disse, o Dirson também era diretor executivo, inclusive, do Leonel, está com a gente, e o Wilson, que está agora para o telefone também, colaborando. Então, hoje, a insatisfação é total e plena. Né? Então, nós trouxemos aqui uma pessoa que está fazendo parte dessa negociação com toda a documentação. Vocês vão ficar perplexos, gente. O que eu vou dizer? Além de dar essa opção, o que ele fez? Primeiro ele senta com a empresa, dá a opção, daí ele chama o Conselho de Associados e pede permissão, gente, para todo mundo. Disso, por gentileza, eu gostaria aqui de abrir a fala para você, que esteve presente nessas negociações, e dizer se isso é realmente verdade, se é mentira, se foi assinado, se não foi. Boa noite, pessoal. Talvez muita gente não me conheça porque eu não frequento o clube do Guarani, mas sou bugrino de nascença, inclusive faço aniversário no dia 13 de agosto, que é o dia do título brasileiro. Bom, quando o Leonel entrou, nas primeiras campanhas, quando saiu o Lorenzetti, eu fui uma das pessoas que ajudou, inclusive, a esse trabalho de promover a renúncia do Lorenzetti e carregar o Leonel para dentro do clube. O Fabinho, inclusive, nós trabalhamos junto no Guarani, e na época eu entrei ajudando como diretor comercial. E no dia 12 de setembro de 2006, nós começamos a desenvolver, eu com uma empresa de São Paulo, um trabalho de reestruturação do clube, que nós queríamos recuperar esse clube. E assinamos um documento com o Leonel, que era primeiramente uma autorização para poder falar em nome do clube, e fiz várias reuniões com o Leonel e o Ciclo em São Paulo, com um grupo chamado Grupo Gestor, e que eles estavam interessados em desenvolver uma permuta com o clube. Bom,
Passado algum tempo, fizemos uma opção, o grupo, a empresa assinou com o Leonel Martins de Oliveira uma opção, entregamos uma proposta para o Leonel, coisa que ele sempre negou, que o Instituto Guarani não tinha proposta. Feito isso, renegociamos essa proposta, depois tivemos várias reuniões, ele pediu uma reestruturação dessa proposta. No final de 2009, a pedido do Leonel, ele, inclusive, uma exigência que nós fizemos que ele encaminhasse o pedido por escrito. Ele fez esse pedido, o grupo encaminhou essa nova e última proposta para o Guarani. Eu entreguei em mãos do Leonel, não foi ninguém. Estive na sala dele, ele sentado na mesa, os 10 na frente, nós conversamos. E o Leonel assinou o recebimento dessa proposta, que é uma que talvez vocês até saibam que já foi divulgada, que basicamente seria a construção de um estádio novo para 35 mil pessoas, um CT padrão Trafic, o clube onde é o CT hoje, com o projeto feito, pagamento de todas as dívidas do clube, 100%, civil, trabalhista, tributária, e mais 30 milhões disponibilizados para o clube. Direto, temos uma cópia aqui. E, feito isso, ele sempre negou essa proposta, porque na realidade, ele até uma exigência que ele impôs para continuar negociando com o grupo foi que eu me afastasse disso. Tanto que eu me afastei da negociação para não prejudicar o grupo e saí do Guarani, não voltei mais para o Guarani, acabei não participando de mais nada. Sou conselheiro porque eu estava na chapa do Leonel na última eleição, termino o mandato agora, não estou do lado, nem na chapa deles inscrito, nem na do Leonel. E ele sempre negou isso. Agora, ultimamente, ele está negociando com outro grupo por um valor muito inferior ao que ele tem assinado com o grupo de São Paulo. Que o Marcos Ortiz, inclusive, né, Marcos, conhece essa história desde o primeiro dia. Desde que o Marcos conhece isso. E a gente conversava uma vez, eu até divulguei, vi os documentos que você apresentou, a proposta era de 301 milhões de reais, é isso que você confirma? Na época, nos valores, quando ela foi entregue, era 301 milhões. Hoje ela está em 340. Por quê? Ganhamos mais 40. Porque o custo, o estádio antes você faria com 140 milhões, hoje ele já tem 180. Por causa da área que mudou-se o local e tudo isso. Bem, senhores, só a nível de estar em cima da mesa para quem quiser ver, tá? Time do Guarani, assinatura do Leonel, está aqui para quem quiser ver. Eu apresentei para o doutor Paulo toda a estrutura da operação. É uma empresa alastreada pelo Banco Santander, registrada na Comissão de Valores Mobiliários. Quer dizer, a maior garantia possível. O Guarani só entrega o bem dele quando o outro estiver pronto. É uma permuta. Então, ela emperrou em algumas situações. Um dos maiores impedimentos dele fui eu. Porque eu vivo dentro da empresa, eu convivo lá, eu conheço toda a negociação. Então, é de estranhar que até hoje ele nega que tenha isso. Está aqui documentado, para quem quiser ver a assinatura dele. Eu entreguei pessoalmente, ninguém me contou, fui eu que fiz isso, todo esse trâmite junto com ele, junto com o ciclo, que me estranha muito sendo promotor público, não tomar nenhuma atitude, então, alguma coisa errada tem, a proposta de reestruturar não é venda do clube, eu também sou contra a venda, eu acho que é uma permuta. Então, isso que eu queria explanar para vocês, para que vocês comecem a enxergar quem está do outro lado. Porque eu nunca me enganei tanto com uma pessoa na minha vida, o Fabinho pode ser testemunha disso, como eu me enganei com o Leonel. Eu fiz de tudo para levar o Leonel para o Guarani. Entrei com ele, quando terminou o primeiro mandato dele, eu falei, até logo, obrigado, não dá mais. Então, quem está falando do Guarani acompanhar. Se ele efetuar a negociação com quem ele está efetuando, o Guarani vai ter que pagar para esse grupo que ele usou. Então vocês percebam 6% da comissão. O mais esse ônus que o Guarani tem, porque a ganância. O cara viu dinheiro, não tinha unificação da área, não tinha diversas coisas. Então isso tem que ficar claro. Se ele vender para outro grupo, o Guarani tem que assumir mais esse problema aqui.